Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, Maurício Mota. Maurício é CEO da GV Logística. Maurício, prazerzaço te receber no programa mais uma vez. Ou seja, que já passou por aqui numa fase anterior da GV e tenho a honra, a satisfação de receber novamente o amigo, contando sempre com o teu prestígio para a gente falar desse teu momento, para falar de futuro e, claro, resgatar um pouquinho da tua história também. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Eu que agradeço, Luciano. Eu sempre te falo, né? Eu estive aqui com você em momentos bem importantes da minha história e acho que esse é mais um momento. Obrigado pelo convite, tá? Agora, você tem vivido ciclos contínuos de desafio, né? Eu vejo, e a gente já teve algumas conversas além do profissional, eu vejo que a tua vida é mais ou menos impulsionada por desafios, né? Como é que isso acontece? Como é que tem acontecido na tua história, já que você está num novo ciclo? Como é que você lida com esses desafios, Maurício? Bom, Luciano, primeiro, você colocou um ponto interessante, né? Às vezes eu me pergunto por que as coisas vão acontecendo dessa forma, né? E eu acho que tem muito a ver com coisas que a gente conversa muito sobre isso, que é o network, né? Quando você movimenta as energias e os contatos, as relações, as coisas vão acontecendo, né? Eu realmente venho passando por desafios bem interessantes, mas de uma maneira sempre muito positiva, né? Desafios muito bacanas, né? Então, eu acho que agora é mais um desafio, né? Relançar a marca GV para o mercado. A gente está falando de 8 mil pessoas, mas estamos muito animados com essa nova fase. Tem muita coisa bacana por fazer, mas estamos bem animados com esse desafio agora. Eu tenho acompanhado desde esse novo movimento, que para mim foi uma grande surpresa, esse resgate da GV, de você estar à frente de novo na companhia. Eu tenho percebido o carinho das pessoas em relação ao Maurício, o respeito, a admiração que as pessoas têm. Você tem percebido isso? Como é que você tem lidado com isso? Pô, Luciano, isso sem dúvida nenhuma é até emocionante, eu diria, né? Porque eu assumi a operação dia 2 de julho, né, de 25 agora, e o primeiro dia foi um marco, né? Foi uma energia muito grande, acho que... E você sabe que um dos meus propósitos nessa nova fase estava muito claro para mim desde o início. Além de gerar crescimento, gerar valor para a companhia, gerar resultado, para mim é muito claro um propósito de ter um time que tá bem, né, que está feliz ali, sem demagogia nenhuma, porque você sabe, né, uma empresa que passa por aquisições, etc., muita gente muito boa veio ali, de uma certa forma, um pouco cansada, né? Um pouco desgastada, e realmente essa chegada deu um fôlego novo. Eu tenho escutado todos os dias mensagens maravilhosas, assim, a turma está muito energizada, né? Muito engajada, e esse é para mim um dos propósitos, está entre os meus 3 pilares aí de prioridade da companhia. Você é um cara flexível, né? Você é adaptável, você tem essa característica de se adaptar. E é um tratorzaço, né, cara? Deu missão cumprida, né? Falta alguma coisa nessa combinação aí para justificar ou explicar essa carreira de sucesso que você tem conquistado? Ô, Luciano, você falou um ponto interessante, né? Às vezes eu penso, né? Tem coisas que eram características minhas pessoais até, de relacionamento e de me preocupar com as pessoas, e que eu acabei percebendo que tinha valor e transformei em skill, acho, né? Eu já pensei sobre isso, né? Eu fui pegando coisas e às vezes por isso eu percebo que se torna espontâneo, né? Mas realmente eu sempre trabalhei muito assim em termos de dedicação. Acho que eu sempre fui um cara muito focado em cliente, né? O meu negócio sempre foi cliente, tanto é que é a segunda vez que eu assumo a presidência da companhia, né? Então, quando eu assumi a primeira vez a presidência em 2015, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma equipe que eu chamava de pró-negócio, né? Todo mundo tem que ser pró-negócio, desde o diretor de RH, qualidade, todo back-office é pró-negócio, né? Então, todo mundo lá dentro sabe. Quem não pensa em cliente, já sabe, pô, com o Maurício
é difícil trabalhar, porque realmente para mim é o tempo todo o que a gente vai fazer para melhorar a experiência do cliente, o que a gente vai fazer para gerar valor para o cliente, e é uma coisa que eu acredito muito de verdade, né? Então, eu acho que o que falta, respondendo a sua pergunta, é agora tempo, né? Tempo, né? O tempo hoje, você fala, pô, o que mais te falta hoje é tempo para a gente fazer tudo que a gente tem para fazer. Eu faço televisão, Maurício, fazem acho, quase 18 anos, né? E a minha intenção e meu propósito sempre foi tentar, através dessa ferramenta, inspirar pessoas, né? Compartilhar histórias de sucesso, né? Eu acredito muito que o exemplo dos desafios, das adversidades, dos obstáculos superados pode inspirar pessoas que talvez passam por momentos que a gente já precisou superar no passado. E ninguém chega onde chega à toa, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito em resiliência, preparo, determinação, em networking. E eu queria voltar um pouquinho na tua história, até para poder o telespectador acompanhar essa trilha que você vem construindo, para a gente voltar a falar de 2025 e falar dessa atual gestão sua na presidência da AGV. Se puder voltar atrás no tempo e contar para o nosso telespectador como é que está sendo essa construção da sua jornada, dessa tua trilha, e se você puder citar, Maurício, os pontos que foram mais importantes, que você entende que foram saltos que você deu e que consolidaram as bases para você chegar aqui, o que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Bom, Luciano, eu acho que estou falando aí de mais de quase 30 anos de carreira, né? Primeiro eu acho assim, né? Quando eu olho a minha história, né, minha trajetória, eu penso que pode parecer um pouco demagogia, mas eu realmente acho que não é assim. Quando a gente fala, pô, parabéns aí pelo seu sucesso, eu realmente me considero um cara de sucesso, mas não só na carreira, mas, pô, eu sou casado, fiz 25 anos de casado agora, super feliz, tenho 2 filhas, pô, super bacanas, assim, uma está com 19, outra com 16. Tenho muitos amigos, tenho uma família que eu amo. Então, assim, junto com tudo isso, eu acho que eu realmente me considero um cara de sucesso por causa disso, né? Não só por causa do trabalho, né? Mas, olhando a minha trajetória, né? Se a gente olhar a minha história na companhia, eu fiz uma carreira de muitos anos na AGV, né? Eu fiquei 21 anos na AGV, depois eu fiquei 3 anos na Solística, na Fenza, e depois eu saio da Solística, tomo uma decisão que disseram que foi muito corajosa, né? Depois de 24 anos no mesmo grupo, pedir demissão e montar uma empresa nova, que foi a Logvet. E então foi ali de novo um empreendedorismo. A Logvet nasceu do zero em 2023, né? E a gente teve um crescimento muito rápido. E agora eu volto para a AGV, né? A gente relança a marca AGV após a aquisição da Solística no Brasil e na Colômbia, como sócio, né? Também, como presidente. Assim, eu acho que é uma trajetória de muitas coisas bacanas, mas para te contar um pouco assim do que você me perguntou, quando eu penso nos 21 anos de AGV, antes da gente vender para a Fenza, eu comecei comecei numa posição muito pequena, né, em 98. Depois eu assumi a área de operações operações e customer service. Ali já vinha uma relação com o cliente. Depois eu assumo a posição de diretoria comercial, depois eu assumo a vice-presidência comercial, depois eu assumo a presidência em 2015. Né? A empresa, Luciano, ela passou por diversas fases, né? Inclusive eu dividi a companhia, eu divido, para ser um pouco mais didático para o mercado, em 4 fases. Né? A gente teve uma fase 1, que foi o crescimento orgânico, os meus 10 anos, imagina, a GV, os meus 10 anos, de 98 até 2008, a gente sai do zero e chega a faturar ali próximo de 200 milhões, muito focado no negócio de saúde, animal especialmente. Depois a gente vem para a fase 2, que é uma fase que eu chamo de M&A. A gente comprou 8 empresas em 4 anos. Então imagina, integrar 8 empresas em 4 anos, então um negócio muito, muito grandioso. E obviamente que depois dessas aquisições que a gente fez, a gente tinha que arrumar a casa, então a gente veio para a fase 3, que eu chamo de turnaround, foi projeto de sinergia, organizar toda aquela
aquele pós-aquisições. Depois vim para a fase 4, que foi a última fase da AGV na fase 1, que foi quando eu assumi a presidência, que eu chamei de retomada do crescimento. Que a empresa vinha de aquisições e de turnaround. Então a gente retoma o crescimento e foi muito bacana, né? Porque de 2016 a 20 a gente triplicou a empresa de tamanho. E justamente eu na frente da companhia, acreditando muito nessa questão de foco no cliente, crescimento, a gente teve um crescimento de 3 vezes. E aí a gente vende para a FENSA. Então eu passo por essa fase aí de 3 anos na FENSA, ainda como presidente do Brasil, o que foi um outro desafio, né? Até de fato tomar a decisão de montar um negócio próprio e que deu no que deu, né? Então, não sei se eu te respondi, né? E quando você olha para trás, qual o sentimento que você tem? Porque eu entrevistei recentemente o Marco, que é o presidente da Schneider, Tá. e ele ficou 32 anos na Schneider, foi presidente não só no Brasil, mas também fora do Brasil, e eu fiz uma pergunta para ele se ele tinha algum arrependimento na sua carreira, e parece meio uma pergunta meio sem nexo, né, para um cara que começou como aprendiz e saiu como presidente. Perguntar se ele tinha algum arrependimento, a própria história, a trajetória dele, talvez poderia me dar essa resposta. E ele disse que tinha um arrependimento de ele não ter investido em networking. Aí eu falei, me explica um pouco, porque, cara, você é presidente de uma baita de uma empresa global. Ele falou, Luciano, se eu tivesse investido em network, talvez não teria ficado tanto tempo numa única empresa, conhecendo uma única cultura. Trazendo agora para o teu contexto, com o sucesso que você tem, quando você olha para trás, você tem algum arrependimento? Você faria algo diferente ou você faria exatamente o que você fez, Maurício? Pô, Luciano, vou ser sincero, primeiro eu não acredito muito em arrependimento, assim, eu acho que a gente vai construindo, né, e a gente é hoje o que a gente construiu ao longo desses anos todos. Agora, eu acho que, na verdade, eu passei por tudo que eu tinha que passar. Acho que você colocou um ponto que a resiliência foi algo muito importante para mim, porque imagina, eu passei por empresa familiar, empresa de fundo de investimento, depois passamos por 5 fundos diferentes, depois empresa multinacional, e eu sempre vim construindo ali uma rede de relacionamentos, tanto com os sócios, como com o mercado, como com a equipe, muito grande. Eu não me arrependo de nada, não. Eu tenho brincado, o pessoal que me pergunta isso, eu brinco que eu me arrependo de não ter começado a surfar mais cedo. que depois de velho eu tô surfando, e eu falei, pô, mas eu não sei surfar tão bem, né? Então eu podia ter aprendido quando eu era mais novo, mas no trabalho, realmente, eu fiz tudo que eu acho que eu deveria ter feito, assim, de construindo pontes e construindo laços. E tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu me fiz essa pergunta ao longo da minha carreira. Pô, já estou há 15 anos, já estou há 20 anos, o que não é algo tão comum hoje em dia, até nas novas gerações, etc. Mas, quando eu olhava para trás, eu vi uma AGV que não parava de ter mudanças, né? Imagina, a gente teve crescimento orgânico, a gente comprou empresa, a gente vendeu empresa, a gente fez turnaround. Então, a gente passou, numa mesma empresa, eu tive a oportunidade de passar por todas as experiências possíveis, né? Então, eu não me sinto tendo perdido algo, ter ficado na mesma empresa por tantos anos, porque dentro desses 24 anos eu passei por fases completamente diferentes da companhia, né? E isso me trouxe muito aprendizado. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Maurício Mota. O Maurício é CEO da AGV Logística. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Maurício Mota. Maurício é CEO da AGV Logística. 2 meses retornando a casa. Como é que foi essa volta, Maurício? Qual é a AGV que você encontrou comparada com aquela AGV que você ajudou a construir? Como é que foi esse retorno e como é que você encontrou a AGV? Bom, Luciano, depois de 21 anos como AGV, né, a gente vende a companhia e a marca AGV sai do mercado, né? Então, em 2020, a AGV, como marca, deixa de existir oficialmente, mas não na cabeça das pessoas, né? E então você imagina que são 5 anos que a marca AGV está fora do mercado, mas é muito interessante, né? Porque ela sai do mercado, né? A empresa vira solística, mas a marca AGV nunca deixou de existir no coração das pessoas.
E é até muito engraçado que agora eu encontro as pessoas e falo, agora eu posso voltar a falar GV? Pode, fica à vontade. E eu encontrei uma empresa de forma muito transparente, né? Depois de 5 anos e 2 anos à venda, né? Porque o anúncio da venda foi feito em 2023. Então eu encontro uma empresa que precisa de carinho, né? Uma empresa que a equipe... E é um trabalho bem forte que eu tenho feito de retomar a autoestima do time, né? De voltar a ter proximidade com os clientes, né? Os clientes estavam realmente, de alguma forma, um pouco afastados. A empresa nesse período, ela perde um pouco de valor, é natural, uma empresa há 2 anos à venda, né? A gente sabe como é que funciona um processo desse. Então, mas é interessante, ontem mesmo a gente fez uma reunião de liderança, né, que vai estar aí na mídia, e com quase 100 pessoas, e é impressionante o engajamento que a turma está, o que a gente já fez em 2 meses, né? Começando pelo lançamento da marca, né? A gente resgata a marca AGV, mas não uma marca olhando para trás, uma marca usando a credibilidade que ela tem no mercado, usando o orgulho que as pessoas têm nessa marca, mas olhando para frente, né? Então, com investimento gigante em tecnologia, a gente criou agora a GV Digital, a gente montou um escritório de Tech Lab, que o grupo fica lá, a gente só está com projetos de inovação, com muito investimento dos sócios, colocando holofote de novo em áreas que estavam um pouco apagadas, exemplo, a gente chama de gestão técnica, que é a área de qualidade, de HSE, a gente criou um laboratório agora de calibração de equipamentos para vender para o mercado. Então a gente está fazendo muita coisa, áreas que estavam um pouco adormecidas, que a gente coloca o holofote de novo, né, que eu sempre acreditei que qualidade e tecnologia não é back-office, né? Áreas que estavam naturalmente desestruturadas em função de um processo de venda, né? Como operações, a gente resgatou completamente, eu trouxe um diretor novo de operações para a companhia, que é um cara que eu confio muito, reestruturamos toda a equipe de regionais, então a gente trouxe gente do mercado também, e gente interna também, revitalizamos o RH, nosso mudou completamente, criou uma diretoria de RH. Então, assim, a gente encontra uma empresa que estava há 2 anos à venda, com um time sem muito propósito, sem muita clareza para onde iria, né? Quem vai comprar, como é que vai ser. Então, agora, em 2 meses, é impressionante o propósito claro, a turma muito energizada, muito engajada. Então, está um momento bem bacana e a gente já retoma, né? Já começamos de novo a ganhar contrato, a fidelizar clientes. Então, a gente realmente tem um plano aí, Visão 2030, muito, muito robusto, viu? Como é que foi, na sua avaliação, a receptividade do mercado, principalmente para os embarcadores, né? Porque eu confesso para o amigo que eu fui pego de surpresa, né? Lá estava eu lá com a minha rotina no LinkedIn, de repente eu vi a GV, mas a GV, e aí eu vi sendo resgatada uma baita de uma marca que sempre foi admirada, respeitada no mercado. Então eu vou dividir essa questão em 2 pontos. Primeiro, como é que você avalia a receptividade do mercado em relação à volta da GV e de onde saiu essa sacada, cara, de trazer a GV como marca novamente diante de mais essa transição nesse seu ciclo de vida, Maurício? Bom, primeiro foi surpresa para você e para mim também, né? Porque isso não era possível de ser planejado, né? Imagina, eu saio depois de 24 anos, monto a Logvet e depois eu não imaginava também esse processo da gente conseguir fazer essa aquisição junto com os sócios de uma empresa. A gente estava olhando empresas para comprar, mas foi uma bela e uma boa surpresa a gente conseguir comprar essa empresa Brasil-Colômbia, né? 8 mil pessoas, mais de 1.700 de faturamento, então é um negócio que é robusto, né? E a gente entra, e uma coisa que é muito interessante, Luciano, é que a gente é uma empresa média ou grande, né? Uma empresa de 8 mil pessoas, 1.700, mas com uma característica que eu acredito muito de uma empresa de alta flexibilidade, proximidade, acesso, né? E a sacada de lançar a GV, obviamente que a gente contratou uma consultoria de branding, né? E a gente tinha algumas alternativas, né? Usar a Logvet, usar a própria Solística, ou lançar uma marca nova para o mercado, e a gente optou por lançar uma marca que já tinha toda essa força e esse orgulho, e que a gente só tomou a decisão de lançar uma marca com um novo logo, uma nova cor, uma nova narrativa, olhando para o futuro, né?
Então, foi muito bem-vinda. Respondendo a sua pergunta, acho que os embarcadores rapidamente, não só os embarcadores, mas como a equipe, o mercado, todos os stakeholders, receberam de maneira muito feliz e otimista, né? Porque é uma marca que tem crédito e uma marca que tem carinho de toda a sociedade, dos clientes, né? Então, realmente foi um golaço, viu? Conheço o amigo já há quase 10 anos e uma das suas fortalezas é esse foco no cliente. Mais do que o foco no cliente, o foco em relacionamento, em networking, né? Eu tenho acompanhado os movimentos teu no mercado, além de você ter esse desafio novo nesse teu ciclo novo, você também não se afastou do mercado, está participando de evento, está dando entrevista. Como é que nasceu essa tua inclinação para investir em relacionamento, fidelizar relacionamentos, se conectar com novas pessoas? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? E como é que você consegue, com a agenda concorrida que você tem atualmente, manter essa tua rotina, Maurício? Bom, Luciano, excelente pergunta, vindo de você, inclusive, que é um especialista na matéria do network, né? Mas, assim, eu na minha carreira, eu me lembro bem, assim, no início da minha carreira, eu sempre acreditei muito em relações de confiança, né? Então, o que eu acreditava? Se eu entregar o que o cliente precisa, se eu der o retorno na hora certa, essa pessoa vai confiar em mim e a gente cria uma boa relação fornecedor-cliente. Então, eu sempre acreditei nisso. À medida que a gente foi amadurecendo, eu entendi também que a gente tinha uma outra forma de fazer relacionamento além da questão da confiança, que era a relação pessoal, né? De trocas. E eu realmente, Luciano, e aí até como, acho que para as pessoas que estão aí no início de carreira e estão vivendo isso, eu acho que o conjunto da obra é imbatível, que é não adianta você só ter uma relação técnica, mais de eficiência, e não ter uma relação pessoal. E também não adianta você ter só uma relação pessoal e não ser eficiente, não ser competente no que você está fazendo, que aí fica vazio. Quando você consegue construir uma relação de confiança técnica, né, que você é competente no que você está fazendo, está entregando o que você compromete, e ao mesmo tempo você cria vínculos pessoais, é uma relação que fica completa, né, fica imbatível. Então, eu sempre acreditei nisso e fui construindo ao longo da história. E realmente, né, eu vi bem quando eu monto a Logvet, quantos clientes não foram trabalhar com a gente, uma empresa que estava nascendo do zero, só pela relação de confiança, né? Só porque acreditavam na competência técnica e nas relações, nos vínculos criados. Então, isso realmente tem muito valor. Você que é um professor desse assunto, isso tem muito valor, mas eu acho que é o equilíbrio entre as duas coisas, né? Vínculos pessoais e entrega, né? Competência na entrega. Falando um pouco do Maurício CPF, sei que você é um baita de um cara família também. Como é que está esse momento de equilibrar esses pratinhos todos para que nenhum deles caia, Maurício? Olha, esses 2 meses eu confesso, mas eu já combinei com a Raquel, que é minha esposa, que esses 2 meses, né? Esses 2 meses eu não estou indo à academia, né? É um pouco natural, mas realmente eu sempre me policiei para conseguir, não é simples, né? Nas nossas posições, mas no final de semana está conectado, em viagens de férias está conectado com a família. E eu fico muito feliz, porque realmente eu comentei já, né? Minhas filhas, uma tem 19, outra tem 16, e eu consegui criar com elas vínculos muito profundos. Obviamente que a minha esposa me apoiou muito, né? Porque ela sempre foi muito apoiadora da minha ausência, né? Ela sempre foi muito apoiadora da minha ausência. E você ter um parceiro, isso é uma coisa que eu acho muito relevante também. Quando você tem uma carreira atribulada, né, em posições estratégicas, etc., se você tem um parceiro, uma parceira que está ali para te apoiar, para tudo mais, faz muita diferença, né? Então, realmente, as meninas e a Raquel estão super bem, graças a Deus. Maurício, é um prazer te receber aqui mais uma vez no programa. Continuo torcendo pelo amigo, desejando sucesso, que você continue aí nessa tua trajetória extraordinária, impactando vidas, inspirando pessoas. O convite é permanente aqui na Prime TV, sempre que o amigo desejar vir compartilhar alguma novidade, as portas estarão sempre abertas. Agradeço pela amizade e pelo prestígio sempre. Luciano, eu que te agradeço. Obrigado aí por mais uma vez, né,
aqui, já no início da Nova GV, estar aqui com você, para mim já é um sinal aí de sucesso dessa nova fase. A gente está muito feliz, muito otimista, e eu não tenho certeza que a GV, nessa nova fase, vai trazer muitas coisas boas para o mercado ainda. Obrigado a todos. Tá? Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.